Meus amores, vamos começar a nossa aula de hoje. Olha só, eu vou para a página 293 do livro de vocês. Vocês devem acompanhar esta aula pelo livro didático de vocês, que eu sei que todos os alunos têm, né? Hoje nós vamos falar sobre o rap como expressão da cultura popular, tá certo? Então vem comigo nessa aula que vai ser maravilhosa. Falar sobre música é tudo, né? Vamos nessa. Nesse segundo slide eu fiz um recorte, né, na história, para vocês entenderem um pouco da história do rap, né? A música ela é uma forma de expressão, né? E sempre foi, sempre será uma forma de expressão, uma forma da gente se comunicar com os outros, né? E aí tem toda a história, a música era uma forma de expressão para os imigrantes africanos, lá no início do século XIX, né? E era através dela que eles se expressavam suas emoções, como até hoje isso acontece. Então, nessa época, os cantores eram de fé religiosa e muitas vezes eram embalados pelos sons de instrumentos utilizados no próprio trabalho lá deles, né, onde eles trabalhavam, né, como a batida da enxada, né? E esses sons da batida da enxada, gente, vocês acreditam que deram origem ao blues? Gênero musical que se tornou popular lá nos Estados Unidos e teve grande influência na música popular ocidental, acreditam? Ou seja, eles cantavam aqueles cânticos de fé religiosa e aí com o embalo da batida da enxada, eles agregaram um instrumento, né? Uma batida, né? A esse som e aí deu origem ao blues. Interessante, né? Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1945, os artistas influenciados pelos blues começaram a acrescentar esse estilo guitarra elétrica, contrabaixo, e assim nasceu, sabe o quê? O rock and roll, que foi se popularizando através dos cantores norte-americanos e teve como um dos maiores ídolos aí Elvis Presley, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar bastante, né? Depois veio o soul, que é um gênero musical que surgiu entre os afrodescendentes dos Estados Unidos, com a mistura entre o rhythm and blues e o gospel. Esse tipo de música teve origem na música cristã dos negros norte-americanos, levando uma música emotiva com diversas variações. Depois, na década de 1960, gostaria que vocês frisassem bem essa década de 1960, viu? Que surgiu o funk music, né? Criado por Horace Silver, onde ele uniu jazz e ao soul music, e começou a difundir a expressão funk estilo, né? Nessa época o funk não tinha essa batida que tem hoje. Aí foi com James Brown que veio a batida e ganhou o mundo aí. Depois, lá no final da década, já no final, viu, da década de 1960, surgiu outra influência no rap, chamado de reggae, né? O reggae, aquele reggae jamaicano, que foi caracterizado pelo forte compasso, teve grandes influências de movimentos também religiosos, né? Rastafari, com música que exalta o amor, fazendo crítica também as críticas sociais, né, daquele momento, né, e se popularizou através do cantor Bob Marley, que é considerado um dos pais do reggae da Jamaica, jamaicano, né. Então tá aí um recorte na história do rap, de onde nasceu o rap. Então, meus amores, continuando a falar sobre o surgimento do rap, olha aí, a gente já tinha falado anteriormente, né, um pouco da história, um recorte da história do rap, de onde surgiu, né, as primeiras músicas. Olha, o rap surgiu na Jamaica através das manifestações culturais. Nessa época surgiu grandes aparelhos de som com alto-falantes, né, sound system, que tornou popular, sendo levado para as periferias das cidades da Jamaica, para animar festas, né? Nesses locais eram possível contar com presença de DJs, MCs ou mestres de cerimônias, e esses mestres de cerimônias, tais personalidades, eram denominados como toaster,
né, que servia como puxadores de rima. Não sei se vocês já assistiram aqueles bailes onde eles cantam rap. Então, os toaster eram aquelas pessoas que puxavam as rimas, né, que fazia com que os outros seguissem. Tipo assim, vamos, galera, e tal, e todo mundo vai seguindo. Então, geralmente eram rimas com tons políticos e controversos. Porque naquela época, pessoal, o rap, não só naquela época, mas até hoje, o rap também, ele traz na letra, essa questão da crítica social. Na década de 70, pessoal, em meio à crise, muitos jovens jamaicanos emigraram para os Estados Unidos, entre eles o DJ Kool Herc, né, que levou a tradição dos aparelhos de sons e das festas aos bairros periféricos de Nova York, realizando as primeiras mixagens com as músicas de James Brown. Foi nesse momento que o rap passou a ser difundido, que também crescia o movimento hip hop, que além da música envolvia dança e artes visuais. Eu acho que você está dando para perceber que o hip hop tem tudo a ver com o surgimento também do rap, né? Lembrando mais uma vez que o que aconteceu, pessoal, foi nesse momento a realização das primeiras mixagens com as músicas de James Brown que o rap passou a ser difundido, tá entendendo? E nesse momento foi crescendo esse movimento do hip hop, por quê? E do rap também, por quê? Porque envolvia dança e artes visuais. Os primeiros raps foram criados por MCs ou poetas que se apresentavam, enquanto os DJs interferiam em músicas muitas vezes consagrada, fazendo paradas e scratch, acho que ou mesmo mixando duas músicas a utilizar 2 toca-discos, né? Então vamos mais para frente para a gente entender mais um pouco da história do rap e surgimento desse estilo musical top. Olha só, nesse outro slide, com o passar dos anos, os DJs começaram a criar as próprias melodias, ou seja, eles iam, né, se expandindo e criando algo deles mesmos, né? Aí misturando o sample de diferentes canções, geralmente de tradição da música afro-americana, né? Como o jazz, o soul, que eu já falei anteriormente, a música gospel e o reggae. Para isso, era preciso conhecer as músicas escolhidas. Porque imagina só, digamos que nós aqui da nossa turma, né, das nossas turmas primeiro A, B e C, nós vamos organizar aqui um rap. E a gente não vai sair por aí pegando as músicas aleatórias. Nós temos que saber das músicas, certo? Para a gente poder fazer uma mixagem dos trechos. Então era isso que eles faziam, ó. Eles sabiam, conheciam as músicas, para depois fazer as mixagens dos trechos sem que a melodia ficasse truncada. O que truncada quer dizer, pessoal? Ficasse fora. Vou escolher um estilo que não dá certo, para não ficar truncada. Então, truncada é quando os estilos não se batem, ou seja, você faz escolhas de músicas que não se batem, não dá certo a melodia. Geralmente um DJ, ao criar um novo rap, ele busca música pré-existente, modifica a velocidade ou o andamento das batidas que formam o ritmo original. A gente vê muito isso aqui em nosso país, né? Como também em outros países aí. Os DJs, eles pegam as músicas e eles mixam. O mix... Tem uma música até com o meu nome, que ela foi gravada há muitos anos aí atrás, Ana Maria. E aí o DJ pegou ela, aumentou a velocidade, o andamento da batida e fez ela em mix, né? Então, é isso. Vamos para o próximo slide. Para fazer um som massa, pessoal, para a galera fazer um som bem top mesmo, um rap bem legal, técnicas e tecnologias são usadas. Olha, o rap, ele é um gênero musical que geralmente um DJ utiliza efeitos sonoros, mixagem, para fazer o quê? Para mesclar trechos de canções, que nem a gente já falou, para fazer a mixagem, né? Deixar o compasso mais apressado um pouco naquele estilo, né? Pulsar o ritmo e assim criar o que? Novas melodias. Tem vários DJs aqui mesmo no Brasil, em outros países aí, que já criaram várias melodias juntando músicas, 3, 4 músicas junto, ou então pegando somente uma e fazendo a mixagem diferente, né? Até os anos 80,
discotecagem era feita apenas com disco de vinil. Mas hoje, pessoal, já é possível fazer o quê? Com CDs, arquivo de MP3, usando computador. Os DJs também usam, né? Os DJ utilizam também equipamentos como picape, mixer, fone de ouvido. E aí eu trouxe essas imagens para vocês verem aí e entender um pouco, tá?